Olá pessoal, professor Paulo França na área. Saiu o edital do concurso do Ministério Público de Goiás. Eu, professor Paulo França, trabalho com a parte de informática para concursos públicos há mais de 20 anos e hoje eu estou aqui para te ajudar a mudar a sua história em relação a esse concurso. Na aula de hoje eu vou bater com você os pontos do edital de informática e, é claro, resolver questões da banca FGV, que é a organizadora desse concurso. A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo arrebentar no concurso do Ministério Público de Goiás. Concurso MPGO 2022, edital publicado, informática, eu mesmo, professor Paulo França. Se liga na banca, a organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas. São 35 vagas distribuídas em cargos em nível médio e nível superior. Nossa, professor, mas o concurso vai ser muito concorrido, não tem problema não, são 35 vagas e você precisa de apenas uma delas. Aproveita, coloca nos comentários desse vídeo "uma vaga é minha" e não deixa de colocar também a cidade de onde você está assistindo a minha aula. Inscrições do concurso começam no dia 31 de janeiro e vão até o dia 7 de março. Provas marcadas, um tempo legal, para o dia 1º de maio de 2022. Mas é claro que você vai ficar de olho na página da FGV para alguma possível modificação, tanto na inscrição quanto na data da prova. Se liga, meu aluno! A prova de informática é uma das que mais eliminam o candidato em concursos públicos no país. Cai na prova aquilo que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Você tem duas alternativas. A primeira, você reclama disso. A segunda, você vem com o tio Paulo e arrebenta na prova de informática. Agora eu vou comentar para você o edital de informática do concurso do MPGO. Esse edital dos cargos de nível médio e de nível superior. Eu vou mostrar para você o que você precisa estudar e, é claro, fazer um mapeamento. Logo em seguida, eu vou fazer questões da banca FGV, que é a organizadora desse concurso. Nem respira, vem comigo! Programa de informática para os cargos de nível médio e nível superior. Esse programa é dividido em 6 partes básicas. A primeira delas, dispositivos de entrada, saída e de armazenamento de dados. Impressora, mouse, disco rígido, pendrive, scanner, plotter. Meu aluno, se liga, nessa história de dispositivos de entrada e saída, a palavra-chave é periféricos. O que são periféricos? Periféricos necessariamente são dispositivos com a função de executar a entrada de dados, a saída de dados e, às vezes, até as duas coisas juntas. O computador funciona num esquema único de entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Os equipamentos relacionados à entrada e à saída são chamados de periféricos. Por exemplo, o teclado é um hardware e também um periférico de entrada. As caixas de som são hardwares e também periféricos de saída. Como eu falei, tem periféricos de entrada, periféricos de saída e até mesmo periféricos de dupla função. Eu peço muita atenção no que eu vou falar para você agora. Se cair na sua prova necessariamente impressora, o que você vai marcar? Periférico de saída. Agora, se cair na prova a impressora multifuncional, aí ela já passa a ser um periférico de dupla função, ou seja, de entrada e de saída de dados. Se cair na sua prova te questionando sobre o monitor, se a FGV fizer esse questionamento, necessariamente o monitor é um periférico de saída. Agora, se colocar na prova um monitor com tecnologia touchscreen, aí ele já passa a ser um periférico tanto de entrada quanto de saída de dados. Fica de olho nesse primeiro ponto do edital e se liga, periféricos. Vamos para o segundo? Vem comigo. Segundo item do edital, pacote Office. Cai lá na prova editor de texto Word, planilha eletrônica Excel e programa para apresentações, o PowerPoint. Só que a prova do MPGO de boba só tem a cara e o G de andar. A FGV não brinca em serviço. Então ela colocou na prova 2 editores de texto, 2 planilhas eletrônicas e 2 programas para apresentação. Cai na prova o pacote de escritório Office e também o pacote LibreOffice. Quando o assunto for editor de texto, meu aluno, já começa a mapear isso aí. Você precisa saber os menus, as guias e principalmente a questão dos atalhos de teclado. Se liga que os atalhos do Word, por exemplo, são baseados no português e os atalhos do Writer são baseados no inglês.
Como assim, professor? Como é que escreve negrito em inglês? Negrito em inglês é bold, não é isso? Pois é, então o atalho de teclado que no Word é Ctrl N para negrito, porque ele é baseado no português, no Writer o negrito já seria Ctrl mais B de bola, porque vem do bold. Se liga nessa dica para editora de texto. Atalhos do Word baseados em português e atalhos do Writer baseados em inglês. Quando o assunto for planilhas eletrônicas, se liga muito nas funções, principalmente nas funções condicionais, como a função se, soma-se, média-se, média-cis, conte-se e assim sucessivamente. Falou função, tá falando da FGV. E na prova do MP caem 2 planilhas eletrônicas. Quando o assunto é programas para apresentações, você vai se ligar muito nos atalhos de teclado, posicionamento dos recursos quanto às guias e menus. Então, se liga, 2 pacotes de escritório relacionados na sua prova. Agora dá uma olhadinha num dos termos que mais vai enganar na prova do MPGO. Conceitos relacionados à internet. Meu aluno, conceitos relacionados à internet é tudo, ou seja, inclusive os conceitos de segurança relacionados à internet. Por exemplo, quando você vai navegar, você usa o protocolo HTTP. Se necessariamente a página tem princípios de criptografia, codificação de dados, aí o protocolo já é o HTTPS. Conceitos relacionados à internet é o título que mais engana a informática nas provas da FGV, porque incluem também os princípios, os conceitos relacionados à navegação segura. Ou seja, meu aluno, a gente precisa estudar a matéria de rede e precisa estudar segurança da informação que estão contidos no item 4, porque conceitos é bastante abrangente. E como o aluno do tio Paulo não vai passear na prova do MPGO, ele vai lá para buscar a vaga dele, a gente precisa estudar direitinho matéria de rede e também a matéria de segurança. Fica de olho. Eu já trabalhei com vários editais da FGV com as mesmas características, com os mesmos títulos, aí você chega lá e tem questões de segurança da informação, porque conceitos entram nessa história. Nem respira, vem comigo. Confere. Gerenciadores de correio eletrônico, 2 na prova. O Outlook, Microsoft Outlook, e o IM Client. A FGV é uma das únicas organizadoras em concursos públicos que pedem o gerenciador de e-mail IM Client. Se liga. Noções de sistemas operacionais. Você vai ter que se ligar no Windows. Ícones, atalhos, pastas, tipos de arquivo, localização, criação, cópia, remoção, cópias de arquivos para outros dispositivos. E se liga, meu aluno, segurança, backup, você está sendo empurrado sistematicamente no edital do MPGO para a parte de segurança da informação. Conceitos relacionados à internet, inclusive inclui também os conceitos relacionados à nuvem. O que você faz em nuvem? Nuvem você faz backup, não faz backup em nuvem? Backup em nuvem é um procedimento de segurança, é um conceito relacionado à internet. Cuidado com a leitura do edital. A sua aprovação começa com a leitura certa, com o mapeamento correto da forma que nós estamos fazendo aqui. Dentro do Windows, você vai se ligar também no explorador de arquivos, que é o gerenciador de arquivos e pastas, e principalmente no painel de controle do Windows. Tem uma série de controladores e você tem que saber o nome do controlador, o desenho do controlador e a função do controlador. Esse é o edital de informática em conhecimentos básicos para os cargos de nível médio e nível superior. Se liga que a preparação precisa ser profissional. No meu curso para o MPGO é assim, a teoria certa, aquela que você precisa para fazer a prova da FGV, e é claro, ao final de cada uma dessas aulas, cada um desses tópicos, eu entro com questões da FGV para você perceber se realmente aquele assunto você está 100%. Você vai fazer comigo a aula de conceitos de internet. Logo depois, no meu curso, tem uma aula relacionada à parte da FGV, ditando sobre esse assunto.
Logo em seguida, vem a parte de segurança, conceitos que a FGV normalmente pede. E em seguida, questões da FGV sobre o assunto segurança. E assim sucessivamente. Em concurso público, você tem que se ligar em dois fatores. Você tem que aprender a matéria e aprender a fazer a prova. É a teoria certa e, é claro, questões da banca organizadora do concurso. Por falar em questões, a hora é essa, o momento é já. Eu vou resolver questões recentes da FGV dentro desse programa aí. Combinado? Nem respira, a partir de agora é sangue no zóio, vem comigo arrebentar com a Fundação Getúlio Vargas. FGV Câmara de Aracaju. Observe o trecho de um documento elaborado no Microsoft Word. Está aqui, texto de exemplo. Este trecho foi copiado na linha seguinte e, em seguida, a cópia teve o efeito de fonte alterado. Efeito de fonte, como exibido a seguir. Então, está aqui o aspecto inicial e está aqui o aspecto final. O efeito que foi aplicado na segunda linha de texto, esse aqui, é denominado relevo sobrescrito taxado, todas em maiúsculas, ou versalete, ou para muitos, versalete. O que eu vou te mostrar agora, se cair na prova, vai ser um desastre. Muita gente não sabe qual é o resultado, qual é a resposta dessa questão. A resposta dela é versalete ou versalete. Entendi nada, professor? Olha bem aqui que você vai entender agora. Dá uma olhada. Como é que ficou esse texto aqui? O que é versalete ou versalete? Tá aqui a letra A maiúscula. Tá aqui a letra A minúscula, beleza? Se liga agora. Tá aqui a letra A com efeito de versalete. Qual é a diferença? Observa que a letra A com efeito de versalete, ela tem a aparência de um caractere maiúsculo, mas está na proporção de um caractere minúsculo. Observa aqui, texto de exemplo, tá tudo em maiúsculo, não tá? Beleza, mas o tamanho desses caracteres está na proporção de um caractere minúsculo, mas com a aparência de caractere maiúsculo. Quando você junta as duas coisas, texto na proporção do minúsculo, mas com a cara do maiúsculo, você ali aplicou o efeito de versalete ou versalete. FGV, Câmara de Aracaju, questão número 1, crava para o tio Paulo, resposta correta é a letra E. Questão difícil? Não, não é uma questão difícil, mas para fazer tem que ir lá no cantinho do livro da matéria de Word, por exemplo, para poder responder. Ou seja, tem que ficar de olho na FGV, porque de boba, ela só tem a cara e o G de andar. Vamos fazer mais? Vem comigo. Questão número 2, FGV, Câmara de Aracaju, diz o seguinte: no Windows, o nome de um arquivo que contém caracteres inválidos e não seria aceito é... Essa questão número 2 está te perguntando o seguinte: qual das alternativas não pode ser usada como nome de arquivo? Já vou te dar uma tabelinha aqui padrão. Barra em pé, barra, contra barra, 2 pontos, ponto de interrogação, asterisco, aspas, sinal de maior e sinal de menor não podem ser usados para nomear arquivos e pastas. Então, se liga, meu aluno, na letra A, tem algum daqueles caracteres ali? Tem algum dessa tabelinha que está aqui? Negativo. Então, a letra A é um nome válido de arquivo. Beleza? Tranquilo? Vamos para a letra B. A letra B tem algum desses caracteres da tabelinha? Nada. Então, é um nome válido. A letra C, esse tracinho aqui, ó, pode ser usado? Ele não está na tabelinha, então pode ser usado normalmente. Mas confere comigo a letra D. A letra D tem um asterisco. E de acordo com a nossa tabelinha, o asterisco não pode ser usado para nomear um arquivo ou uma pasta. Na letra E tem um ponto aqui, professor. Esse ponto pode ser usado? Normalmente sem problema nenhum. Então a letra E também está correta. Questão difícil? Não é difícil não, mas ela bate direitinho no edital do MPGO com a parte aqui, ó, noções de ambiente Windows, ícones, atalhos, pastas, tipos de arquivo, nomeação, criação. Cuidado, meu aluno, a FGV de boba não tem nada. Pode cravar para mim, questão número 2, FGV, Câmara de Aracaju, resposta correta é a letra D de dado. Vamos que vamos? Questão número 3, Prefeitura de Paulínia. Vamos lá. Em alguns casos, os navegadores de internet, como o Chrome, por exemplo, exibem a mensagem não seguro na linha de endereço quando um site é acessado. Às vezes você está usando o navegador Google Chrome e lá aparece não seguro.
Assinale a opção que indica a principal, atenção, causa desta mensagem. Sabe qual é a matéria mais importante em concurso público? A matéria mais top de todas é o português. Porque se você não souber interpretar o texto da questão, você vai errar o português, vai errar a informática, vai errar o raciocínio lógico, vai errar o direito, ou seja, a interpretação de texto. Essa palavra, causa, mata a questão. Você vai ver agora na minha explicação. Beleza? Vem comigo. Dá uma olhada. Assinale a opção que indica a causa da mensagem não seguro. Causa. A utilização do protocolo HTTPS, considerado inseguro. Muito pelo contrário. O HTTPS é um protocolo seguro que indica a criptografia dos dados. Então, não é pelo HTTPS que iria parecer não seguro. Negativo. Muito pelo contrário, o HTTPS indica segurança. B. As mensagens trocadas com o servidor não são criptografadas. Perfeito, meu aluno. Essa é a resposta da questão. Por que o navegador está mostrando a mensagem não seguro? Porque ali necessariamente está o protocolo HTTP e ele não indica a criptografia. Então, não indicando a criptografia, a causa da mensagem seria essa. Agora, muita gente na prova marcou a letra C. O site aceita senhas que podem ser quebradas facilmente. Com certeza, se o site usa o protocolo HTTP, ele não codifica os dados e essas senhas podem ser quebradas facilmente. Só que isso não seria uma causa, seria uma consequência. Então, olha a interpretação de texto. A causa que o navegador exibe não seguro é a utilização do HTTP. Significa que as mensagens não são criptografadas. Isso é uma causa. A letra C não trata de uma causa, a letra C trata de uma consequência. Se usa o HTTP, significa que não tem criptografia. Não tendo criptografia, significa que as senhas podem ser quebradas muito mais facilmente. Mas isso não é uma causa, isso é uma consequência. Crava para mim. FGV, Prefeitura de Paulínia, questão número 3. A resposta correta é a letra B de bola. Não é uma questão difícil. Mas se você não se ligar na interpretação de texto, vai dar ruim. Quer mais? Vem comigo. Questão número 4. Detran do Rio Grande do Norte, FGV. Você está entendendo as características da organizadora e vai aplicar isso no concurso do MP do Estado de Goiás. Vamos lá. Analise o fragmento da planilha. Está aqui a imagem da planilha. Ao ser aplicada na célula E6, esta fórmula, qual valor você tem? Valor 1, 2, 2,5, 4 ou 5? Vamos fazer a conta? Toda vez que cair a função si na prova, você faz assim para o tio Paulo, ó. Traça uma linha até o primeiro ponto e vírgula soltinho. Isso aqui é a afirmação, beleza? Até o segundo ponto e vírgula soltinho, você traça outra linha e escreve verdadeiro. Dali para frente é falso. Presta atenção no macete. Até o primeiro ponto e vírgula é uma afirmação. E toda esta afirmação, primeiro ponto e vírgula, soltinho, toda afirmação ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se essa afirmação for verdadeira, você faz a primeira, elimina a segunda. Se essa afirmação for falsa, é o contrário. Você corta a primeira e executa o segundo caso, beleza? Por isso que é importante separar a afirmação do verdadeiro e do falso. Vamos resolver a questão agora, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Afirmação, verdadeiro e falso. Vamos lá? Se a média de B1 ponto e vírgula D5, qual que é a média de B1 ponto e vírgula D5? No intervalo de uma função, quando você tiver 2 pontos, você pensa em até. Se tiver ponto e vírgula, você pensa em e. Beleza. Qual que é a média de B1 ponto e vírgula D5? O que tem em B1? B1 tem 1. O que tem em D5? D5 tem 2. Então, quanto dá? 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Quantos valores foram somados? 2. 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Então, aqui eu já tenho 1,5. Agora, 1,5 é maior que o máximo de B1, 2 pontos, D1. Vamos descobrir agora o máximo de B1 até D1. Eu tenho os valores
1, 3 e 5. De B1 até D1, eu tenho o valor de B1, C1 e D1. Qual é o máximo desses três valores? O máximo desses três valores é o valor 5. Então, se liga na afirmação. 1,5 é maior que 5. E aí, meu aluno, essa afirmação, ela é verdadeira ou esta afirmação é falsa? Professor, 1,5 não é maior que 5. 1,5 é menor que 5. Portanto, a afirmação é falsa. Se a afirmação é falsa, eu corto a verdadeira e executo a condição falsa. Meu aluno, a questão toda agora se resume a isso aqui, a média de B1, ponto e vírgula, D2. O que tem em B1? B1 tem o valor 1. O que tem em D2? D2 tem o valor 3. Qual é a soma de 1 mais 3? 1 mais 3 é igual a 4. Quantos valores foram somados? 2 valores. 4 dividido por 2 é igual a 2. Está aqui a resposta da questão. FGV, Detran do Rio Grande do Norte, questão número 4, crava para mim, resposta correta é a letra B de bola. Questão número 5, Prefeitura de Paulínia, São Paulo. Essa questão está falando daquele assunto de equipamento, aquela parte de periférico. Assinale o dispositivo de computador que serve exclusivamente para entrada de dados. Lembre-se, periféricos podem ser de entrada, podem ser de saída e podem ser de dupla função, de entrada e de saída de dados. Aqui está pedindo um exclusivamente de entrada de dados. O HD do computador é de entrada e saída, porque eu posso gravar para ele e dele para outros locais. Agora, se liga no periférico, exclusivamente de entrada de dados. Esse aqui, meu aluno, ó, o teclado. Teclado é um periférico exclusivamente para entrada de dados. Se liga muito na dica que eu dei sobre a impressora. Falou só impressora, é periférico de saída. Falou impressora multifuncional, entrada e saída de dados. O mesmo vale para o monitor de vídeo. Falou só monitor, periférico de saída. Falou monitor com tecnologia touchscreen, aí já seria para entrada e para saída de dados. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso do MP de Goiás 2022? Então, não vamos perder tempo. Entra no meu site www.paulofrancaconcursos.com.br, me siga nas redes sociais e, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o WhatsApp da aprovação. O WhatsApp da aprovação, você vai falar no 32 99907 1973. Você vai falar com a Malu e com a Thaís. Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já. Edital publicado, prova marcada, a gente precisa arrebentar na prova de informática. Quer confiar em mim a sua preparação? Então se liga no meu site, você encontra o curso com a teoria certa e questões da banca FGV. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.